Olá, pessoal. Boa noite. Nós estamos agora iniciando a nossa live. Vamos hoje ter uma live super especial. Vou esperar o pessoal entrar na sala para que a gente possa começar a live e eu apresentar para vocês uma convidada super especial. Então, o pessoal está entrando agora, sejam bem-vindos. Estou vendo alguns amigos, alguns ex-alunos. Thay também já entrou. Daqui a pouco ela vai participar também. Só estou aguardando aqui. Já está a solicitação dela, vou aceitar. Já aceitei, ela está entrando. Boa Boa noite, noite, tudo tudo bem? bom? Tudo bom, Vou Thay? trocar. Eu queria saber se o pessoal está conseguindo ver e ouvir a gente para a gente começar. Se alguém puder escrever aí, por favor. Acho que ela saiu, vai voltar. Acho que foi trocar a internet. Vamos aguardar mais um pouquinho que deve ter algum problema. Vamos pedir novamente aqui. Tem tanto tempo. Tá Olá, voltei. voltando. Voltou. A Vou live ao pegar. vivo é sempre assim, né? Sim, sim. Sempre acontece. Cai o celular, a luz apaga, falta energia, dá um problema na É, internet, né? Sempre ao vivo é sempre acontece. assim. Pois é, estou muito feliz. Vou fazer apenas uma introdução. Eu conheço o Thay há anos, não vou nem dizer a quantidade de tempo para não dizer a nossa idade, mas acompanhei toda a trajetória dela, todo o sucesso dela, a carreira dela. Hoje ela é uma psicóloga conjugal, uma psicóloga de família. Ela é mestre em psicologia aplicada à justiça pela Universidade de Minho, em Portugal. Ela também atua há mais de 15 anos como psicóloga jurídica e há mais de 10 anos como psicóloga e analista do Tribunal de Justiça e também faz atendimento e gestões a casais e separações, divórcio. Hoje eu quero trazer alguns questionamentos e algumas inquietudes dos advogados, minha, que sou advogado há mais de 18 anos, dos colegas advogados, dos alunos, e eu tenho certeza que Thay vai trazer uma visão mais humanitária, humanista, para a gente que é de direito, é tão positivista, né? Tão legalista, que a gente não consegue nem perceber como funciona a psicologia jurídica por um olhar de um psicólogo. Eu sempre digo a meus alunos que direito é um dever ser. Você ensina muito na faculdade determinadas matérias, principalmente direito de família, direito sucessório, como deveria ser, mas a psicologia ela vai analisar o âmbito do ser. Então, nem sempre o dever ser é igual ao ser. Então, eu acho super proveitoso a gente ter um bate-papo que é tão pouco debatido, tão pouco estudado. Ao final também eu quero, já disse no meu Instagram, e Thay vai estar no primeiro módulo da minha primeira
mentoria específica sobre direito de família, sucessões, e quero que você também, uma parte dessa live, explique como vai ser o seu curso, que eu já estou inscrito e tenho certeza que vai ser de grande valia. Então, Thay, pode fazer alguma consideração inicial para eu começar a fazer alguns questionamentos. Que maravilha, Diogo. Primeiro, eu quero agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui conversando contigo sobre direito e psicologia, que andam tão lado a lado, mas que na prática terminam se distanciando um pouco, né? Vai ser um prazer também participar da sua mentoria. Eu tenho certeza que é uma oportunidade ímpar para todos os advogados que querem atuar nessa área de família, né? Porque, infelizmente, na prática, existe todo um trajeto, né, para a pessoa chegar e conseguir fazer uma trajetória de sucesso. E isso, quando a gente tem um mentor que já tem a sua experiência, o seu know-how, a sua capacitação, isso abrevia bastante, né? Então, assim, é uma oportunidade ímpar, sem dúvida. E eu queria só trazer um pouquinho, assim, desde que eu me formei, que eu atuo dentro da psicologia jurídica em diversos espaços, né? Na verdade, eu fiz estágio como psicólogo, como estagiária de psicologia no Juizado da Infância, que também tinha algumas ações da área de família. E depois eu trabalhei em CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, trabalhei em CRAU, trabalhei em Referência de Saúde Mental, e em todos esses espaços eu exerci também o trabalho dentro da área jurídica. Que muita gente acha que a psicologia jurídica é só aquele trabalho que é exercido dentro dos fóruns, realizando estudos, realizando perícias, mas é uma área muito mais ampla, né? Quando a gente atua, por exemplo, no meu primeiro trabalho, logo depois de formada, foi no Centro de Atenção Psicossocial. E lá, nesse CAPS que eu atuava, tinham alguns egressos do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, né? O conhecido manicômio judiciário. E aí a gente fazia todo esse trabalho de acompanhamento junto com a equipe da Justiça. Então, existem várias formas de atuação dentro da psicologia jurídica, né? E tudo isso é muito pouco discutido, pouco debatido. E o direito, como você falou, é muito positivista, é muito objetivo, né? Parte muito do ideal, o ideal do convívio entre os seres humanos. Mas, na realidade, a gente tem diversas atuações que não são positivas para a sociedade e para o sujeito em si, né? Então, a psicologia jurídica, ela entra nisso, exatamente como você falou, na proposta de humanizar a justiça, né? De trazer os sentimentos, as necessidades das pessoas para as suas ações, vamos dizer assim. Inclusive, o perito judicial, o psicólogo, ele tem uma regulamentação própria, né? Vocês têm no conselho essa regulamentação específica para atuar dessa forma Exato. sobre. A gente tem uma legislação própria, específica. A psicologia jurídica é reconhecida como uma especialidade dentro da atuação da psicologia como um todo. E existe, sim, regulamentações que são bem estritas para o trabalho do psicólogo enquanto perito e enquanto assistente técnico também, que a gente vai falar um pouquinho do que é isso, Entendi, que grande parte das pessoas não sabe o trabalho do assistente técnico. entendi. Como eu lhe disse, tá, aí no início, eu advogo muito na área de família e na maioria dos casos de família nós temos, por conta de um divórcio, por conta de uma briga de guarda, naquele litígio, quem vai ficar com o filho, a gente percebe que antes mesmo da propositura de uma ação judicial, a gente, advogado, precisa de uma orientação de um psicólogo muitas das vezes, não só o cliente, e não só como psicólogo, uma terapia, como muitas pessoas têm, inclusive eu, mas uma atuação para o psicólogo ajudar no processo para o advogado. Então, eu gostaria de saber, sei que não é muito comum, mas eu gostaria de saber se é possível
essa atuação do psicólogo para uma atividade orientar o advogado no início do processo, antes do processo, para que diminua aquele litígio envolvendo os próprios clientes e que facilite essa comunicação e esse entendimento entre advogado e cliente. É possível? Como é que funciona isso? Sim, sim. Tem várias possibilidades, né, para a gente chegar nessa parceria. Hoje, a gente tem a difusão, por exemplo, da mediação, e eu sou mediadora também certificada pelo CNJ, e era curioso, quando eu estava fazendo o curso, que alguns advogados que estavam fazendo o curso comigo diziam: ah, mas isso é coisa de psicólogo, é muito difícil, né, fazer mediação. E, de fato, embora a legislação não preveja isso, a mediação é uma casadinha, vamos dizer assim, muito positiva entre o direito e a psicologia, né? E essa é uma das possibilidades, essa atuação em conjunto, o atendimento conjunto do psicólogo e do advogado, buscando um acordo consensual ou um divórcio colaborativo, né? Essa é uma das possibilidades. Uma outra possibilidade é o próprio encaminhamento das partes, né, para acompanhamento. Aí já é mais da área clínico-jurídica, que é uma área que, embora a gente fale assim que isso não acontece muito aqui, no Brasil afora, principalmente Sul e Sudeste, Diogo, isso é muito difundido. Isso acontece muito, o trabalho em conjunto da psicologia e do direito. E fora do país também a gente vê essa inserção muito mais robusta. Aqui em Sergipe, aqui no Nordeste, a gente tem um pouco menos. Mas são campos aí em franco crescimento, né? O psicólogo ele também pode ser contratado como assistente técnico da parte, que é um profissional de confiança da parte, ele não tem nenhum vínculo com a justiça, com o poder judiciário, né? Mas ele vai fazer essa orientação, pode fazer uma orientação do ponto de vista parental, e vai fazer também a orientação em relação aos quesitos que vão ser formulados, e vai fazer a avaliação, a pontuação sobre o laudo que o perito judicial vai emitir, né? Então, vai apontar se houve falha, falha ética, falha técnica, vai apontar contradições, vai questionar. Porque, na verdade, embora pouco se discuta isso, o advogado ele não pode contestar um laudo psicológico, ele por si só. Eu atuei numa perícia na Justiça do Trabalho, isso já tem acho que uns 3 anos, e o advogado fez a contestação do meu laudo e o juiz foi muito claro ao dizer que ele precisaria que um outro psicólogo contestasse o meu laudo, ele precisaria contratar um assistente técnico. Isso. Porque senão fica sem fundamento, são duas ciências diferentes, uma questionando a outra. Então, assim, essa é uma das possibilidades também, né? E na esfera consensual, isso tem muito espaço, tem muita possibilidade, né? A gente tem os núcleos de prática jurídica, se eu não me engano, da Estácio, já tem psicólogo que faz esse atendimento, porque muitas vezes o que acontece é quando a pessoa vem falar da ação, chega para o advogado ou para o defensor, ela vem cheia de mágoa, né? Cheia de raiva, cheia de rancor. E aí o advogado termina tendo que escutar todo esse sentimento e transformar isso de forma mais objetiva para uma ação judicial. Isso. Mas esses sentimentos, eles são em ebulição. Então, se houver o trabalho conjunto, essa demanda ela já vai ser filtrada, essa pessoa ela já vai ser orientada quanto às próprias necessidades, a própria necessidade de buscar ou não um acompanhamento. E isso torna mais fácil e menos litigioso. Entendi. Eu acho que o que a gente tem que atentar muito na atualidade é que não dá mais para a gente viver brigando, enchendo a justiça de problemas pessoais que poderiam ser resolvidos com bom senso, com orientação adequada e com a comunicação, né? Eu acho que teve um crescimento muito grande em relação à necessidade do consenso, da mediação, de não procurar o Poder Judiciário, agora na pandemia, que a gente sabe que aumentou muitos casos, os conflitos familiares, o número de divórcio, os números de inventário por conta da morte, as questões relativas à guarda, tendo em vista que a criança, durante a pandemia, que morava com a mãe, não podia visitar o pai para resguardar a própria criança. E eu usei muito, eu tentei muito não ingressar com ação e procurar as próprias partes, convidando as próprias partes a fazer um acordo. Por exemplo, um cliente me procurava
para ingressar com ação de alimentos contra o pai durante a pandemia. Ao invés de eu ingressar no primeiro momento já com ação, eu convidava o pai para participar de uma audiência por vídeo, de uma audiência não, de uma reunião por videoconferência, e se ali foi feito um acordo, esse acordo pode ser homologado pelo juiz posteriormente. Mas seria mais interessante ainda se nessa reunião anterior ao processo existisse a figura do psicólogo, para justamente trazer mais tranquilidade para as partes. Eu, só para quem está assistindo e quem é novo na área de direito, eu estou sendo advogado de um processo que é um processo de um divórcio em que o casal tem um regime de separação total, que é quase impossível ter um litígio em um relacionamento em relação a isso, porque eles não têm o que dividir, não têm patrimônio, mas por algumas questões relativas a coisas emocionais do próprio casal, eles ficam litigando. Vou dar só um exemplo. Se a criança vem pelo transporte escolar A ou se o transporte escolar B, porque o pai não conhece o motorista do transporte escolar A e a mãe conhece o motorista do transporte escolar B. Então, são questões tão pequenas que você percebe que ali há uma intriga entre o casal, que o advogado ele não tem um limite que ele pode ajudar. Chega ao limite, ele não tem mais como ajudar a partir dali. E aí eu acho que seria interessante, nesse momento, mesmo antes do processo, solicitar uma parceria de um psicólogo para que pudesse alinhar ou diminuir essa questão desses conflitos emocionais. Né? Exato. É porque as ações, grande parte das ações na área de família, elas decorrem de um conflito de sentimentos, né? O divórcio, eu acredito que você deva ver isso muito claro na sua prática. Como eu atuo na justiça, eu já pego os casos na disputa de guarda, já pego quando já tem uma briga, vamos dizer assim, maior, já tem um percurso maior. E aí a gente vê que muitas vezes uma relação mal resolvida, mal finalizada, que perdura, sabe? Não existe mais amor, não existe mais afeto entre aquelas pessoas, mas é como se houvesse uma dependência de controlar outra pessoa, uma insegurança. Existem vários motivos para isso, mas isso vai se perdurando. Assim, eu já cheguei a pegar, por exemplo, a fazer intervenção em ações de guarda com grande recorrência, terceira, quarta vez que entra, né? E aí a gente tem uma atuação limitada dentro do judiciário, porque a gente é solicitado fazer um laudo, a gente precisa ser o máximo de imparcialidade possível. Então, a gente tem uma atuação limitada. Né? Mas fora do judiciário, antes disso, vocês, advogados, quando recebem essa demanda, é uma demanda que eu falo que é mais fácil de solução do que depois que entra no judiciário. Porque eu já vi muita coisa assim. O que é escrito é muito forte, né? E aí, às vezes, a pessoa bota um bem ou coloca uma frase numa petição que magoa muito a outra pessoa. A outra pessoa já está até cedendo num acordo, aí fala, ah, não, ele falou que eu não cuido bem da minha filha, que a minha filha chegou lá suja, então agora eu quero brigar. E aí a gente vê, ao invés de fazer uma resolução rápida e satisfatória para todos, né, principalmente para os filhos, porque os filhos são quem mais sofre nessas ações. Porque ele ama, ele tem o direito de amar e de conviver igualmente com ambos os pais e suas famílias, suas respectivas famílias. Né? Mas, infelizmente, por conta dessas brigas, às vezes, coisas pequenas que vão se avolumando numa ação judicial, isso faz com que a gente tenha um sofrimento emocional que perdura gerações, porque essa pessoa, ela é impactada por essas questões, por esses conflitos dos pais, e isso vai refletir na relação dela quando ela for adulta, e vai refletir nos seus filhos. Então, assim, é realmente uma missão, que eu digo assim, de harmonizar a sociedade quando a gente olha com mais cuidado e mais carinho, né, para as ações e não só para a lei É, escrita.
Você falou de palavras, eu lembrei de uma situação que aconteceu, eu contei para meus alunos isso, uma situação que aconteceu no processo envolvendo um litígio envolvendo família, em que até esse momento eu usava muito as palavras autor e réu, como normal qualquer advogado utiliza autor e réu. E a esposa, que era ré, na audiência estava indignada porque eu chamei ela de réu, que ela não era um processo criminal, que eu estava ofendendo ela. Você veja, uma palavra que é mundialmente, no Brasil todo, utilizada, autor e réu, que é o normal do advogado, e a partir desse momento eu não utilizei mais, eu só uso requerente e requerida, porque as pessoas realmente se sentem ofendidas e são questões que o advogado não tem como resolver, que ele não pode ajudar. Tem que ter a necessidade de um psicólogo nessas situações, né? No imaginário social, réu é tido como criminoso, né? Então, quando a pessoa se vê nesse lugar, ela nunca vai pensar que isso é um termo técnico. Ela vai Exatamente. pensar que o outro está acusando de que ela cometeu realmente algum crime ou alguma infração penal. Então, é essa sensibilização que eu acho que o direito vem avançando. Hoje, a disciplina da psicologia jurídica, por exemplo, já está, acho que praticamente todos os cursos de direito, Isso, né? isso, obrigatório. Mas ainda é muito incipiente, ainda é muito tímida É, essa parceria. os próprios alunos, as matérias que não são positivadas e positivistas, os próprios alunos não têm não só psicologia, mas filosofia, psicologia, antropologia, eles não têm esse olhar, esse olhar de importância da necessidade que aquilo pode ter, até para o seu futuro profissional, para a sua atuação, e que isso pode trazer mais clientes, mais ganhos econômicos, tudo isso. Outro ponto, Thay, que eu queria ressaltar é que muitas das vezes o advogado ele percebe claramente que aquele cliente ele precisa de uma ajuda durante o processo, não antes, como eu falei, mas durante o processo ele precisa de um acompanhamento. Ele, a ex-mulher, para que preserve o melhor interesse do filho. Como seria, porque eu acho isso muito difícil, como seria para o advogado dizer isso e como seria a atuação de um psicólogo nesse caminho, nesse acompanhamento durante o processo, para tratar dessas questões, desses impasses processuais? Como seria, na prática, que poderia o advogado utilizar isso para resolver essas questões? Eu acho que para o advogado trazer o sofrimento das crianças é sempre uma boa saída, né? Reconhecer mesmo o limite da atuação profissional, porque a gente, principalmente que trabalha na área jurídica, tem uma dificuldade muito grande. Eu digo que eu vejo isso há anos no tribunal, uma dificuldade muito grande de dizer não sei, né? Os clientes, as pessoas esperam que a gente saiba tudo, né? E deve acontecer com você, de chegar Claro, perguntando mil coisas e não lhe dar um tempo de consultar, de pesquisar. Então, assim, eles esperam que a gente saiba tudo. Então, a gente não pode se colocar nesse lugar de que sabe tudo, de querer resolver tudo. Até porque, eu até coloquei, fiz um post hoje sobre isso, falando que muitas vezes o cara não percebe que as vivências dele, enquanto filho, enquanto pai, marido, esposa, amigo, influenciam diretamente nas orientações que são dadas. Né? Se é, por exemplo, vamos supor que seja uma advogada que seja separada e que tenha uma questão com pensão alimentícia. Toda pessoa que chegar com ação de alimentos, ela vai tomar aquilo isso, como se fosse dela. isso Isso inconscientemente, eu não estou falando aqui de ação ética, eu estou falando de isso, limites da humanidade. Né? A gente vai trazer o que é nosso para a nossa atuação, para o nosso fazer profissional. Então, reconhecer esse limite de atuação e, principalmente, eu acho que usar o sofrimento das crianças, utilizar esse argumento do sofrimento das crianças para conscientizar, eu acho que é muito eficaz. Porque quando a gente isso, aponta que aquela pessoa está extrapolando os limites do que uma ação, por exemplo, requereria e está levando aquilo muito para o pessoal, isso vai levantar uma barreira, uma resistência emocional da pessoa.
A pessoa vai dizer, não, o culpado é o outro, o culpado é sempre o outro. Então, trazer a necessidade dessa harmonização em prol das crianças, eu acho que isso é uma saída, vamos dizer assim, menos dolorosa para as pessoas, né? Até porque os processos prevalecem para o Ministério Público, que trabalha nas varas de família, para o juiz, prevalece aquele famoso princípio do melhor interesse da criança. Então, é sempre interessante a gente falar disso, porque o juiz ele sempre vai decidir, né, no sentido do que é melhor para a criança. Tanto isso é verdade que as próprias atuações dos psicólogos jurídicos muitas das vezes são feitas para perceber se aquilo é melhor ou não para a criança. Por exemplo, nos meus processos que eu tenho na área de família, existe, para quem está assistindo a live, eu vou gravar para a gente deixar depois para quem quiser ver também, que existe no direito civil uma regra em relação à guarda. Então, a regra no direito civil é que a guarda seja compartilhada. E aí, o que é que significa isso na prática? Significa que a criança vai morar com um dos pais, ou o pai ou a mãe, mas ambos irão participar da vida diária da criança, tomando as decisões em conjunto, em que colégio vai estudar, se ela vai ou não fazer determinada viagem. Então, necessita, numa guarda compartilhada, que tenha uma boa convivência entre os pais, tendo em vista que eles vão ficar durante muito tempo, o resto da vida, obviamente, com o filho, mas muito tempo decidindo a vida daquela criança até ela completar 18 anos. Excepcionalmente, nós temos aquela guarda unilateral, que já foi regra no direito, mas hoje não é, em que a criança mora com um dos pais e toda a responsabilidade da criança é apenas para aquele pai. Então, nessa dúvida, quando a briga entre a guarda compartilhada e a guarda unilateral, muitas das vezes o juiz se vale da lei e determina que seja feito um parecer por uma equipe multidisciplinar, com um psicólogo, para dizer e dar a sua opinião de qual seria a melhor opção para a criança. Obviamente que a gente não vai explicar aqui como é na prática isso, mas como funciona para um leigo ou para um aluno essa atuação do psicólogo nessas questões de guarda. Certo. Eu queria só comentar que meu mestrado foi exatamente sobre o tema das avaliações psicológicas em ações de guarda, né? E é interessante a gente ver que esse significado da guarda compartilhada não tem descrito na lei. A guarda compartilhada, por exemplo, lá na Europa, é muito utilizada com a alternância de residência. Aqui não. Aqui a maior parte das guardas compartilhadas tem uma residência fixa. Só falando sobre isso, tá, para esclarecer, essa guarda que você está falando é a guarda alternada, que ela tem muitos doutrinadores que defendem e no mundo todo é muito utilizada. Mas no Brasil existe por parte do Poder Judiciário uma discriminação. O juiz, pelo menos eles dizem, uma resistência. Eles dizem na audiência que o fato de uma criança morar uma semana com o pai, uma semana com a mãe, isso pode trazer implicações psicológicas para a criança. É até bom você esclarecer também isso, porque a gente, advogado, realmente não sabe se vai trazer ou não implicações, né? É curioso, assim, esse argumento, de fato, ele parte de... Existem estudos psicológicos que mostram alguns danos, existem diversos outros estudos em muito maior quantidade, mundo afora, dizendo que seria a melhor opção, né? O que eu vejo de diferença, assim, dos outros países e até do sul, daqui do Brasil para cá, é muito a desigualdade de gênero. Porque, por exemplo, na Europa, quase a totalidade das famílias, pais e mães, homens e mulheres trabalham. Isso. Então, fazer a alternância da guarda é tranquilo, você só está dividindo igualmente as responsabilidades e os cuidados, o trabalho, né, com os filhos, assim como financeiramente. Aqui no Brasil, principalmente nas sociedades, nas
as camadas menos favorecidas, né? É muito comum que a mulher não trabalhe, dependa Isso. exclusivamente do homem. E aí esse homem questiona como é que eu vou trabalhar, sustentar e ainda cuidar. Então fica, muito por conta dessa desigualdade de gênero, fica implícito que essa mãe cuida e que o pai provém. E isso é um grande problema, né, na nossa sociedade. Eu acredito que seja um grande problema, porque isso termina afastando, desresponsabilizando muitos pais, não todos, claro, mas desresponsabiliza grande parte desses pais, sobrecarrega essa mãe, que não tem muitas vezes a oportunidade nem de buscar o emprego, de buscar a sua inserção profissional, porque tem uma criança para dar conta, considerando que o Isso. ensino aqui no Brasil é de um turno apenas, né? Lá em Portugal, por exemplo, é integral. Então, tudo isso faz uma diferença entre as avaliações que são feitas fora do país e dentro aqui no nosso país, né, por conta dessas questões. Mas, sem dúvida, o processo que mais tem solicitação para avaliação psicológica são os processos de guarda. É. Né? Guarda e suas variações, modificação, regulamentação de visita, incumprimento, enfim, a guarda e as suas variações. E aí, o juiz solicita que seja julgado, e aí tem várias formas de pedir. Né? Inclusive, no workshop, esse é um dos pontos, como pedir para que seja efetivo. Porque muitas vezes o juiz fala simplesmente, eu quero que seja feito um estudo da situação, um relatório da situação. Então, isso vai ter uma abordagem. O psicólogo vai fazer uma avaliação mais abrangente, vai envolver diversas pessoas, tá? Tantas quantas forem necessárias para elucidar essa questão. Muitas vezes avós, funcionários da casa, pode envolver a rede, escola, saúde, rede de assistência. Então, as pessoas que estiverem envolvidas no caso. Né? Se for uma perícia, você pode pedir uma perícia localizada, tipo avaliação psicológica do vínculo entre o pai e a mãe, ou do vínculo entre o pai e o filho e a mãe e o filho. Né? Então, é uma outra forma de fazer. A avaliação vai ser muito mais localizada, mais enxuta, mais rápida e também Entendi. vai trazer uma resposta mais direta sobre qual é a vinculação dessa criança com o pai ou com a mãe. Né? Então, depende muito de como é feito esse pedido. E se houverem quesitos, também os quesitos vão ser respondidos na medida da possibilidade. O que acontece? Às vezes a gente recebe quesitos por exemplo, eu recebi uma vez um determinado quesito que dizia assim: esse pai, a longo prazo, oferece algum risco de ser agressivo com a criança? Então, isso só se a gente tivesse uma bola de cristal. Não tem Né? como saber. Então, é um recorte no tempo. Né? A gente É. não tem como prever o comportamento das pessoas. Eu acho que, inclusive, é nesse ponto, na elaboração do quesito, que é importante o advogado contratar o advogado, o cliente junto com o advogado contratar um assistente técnico. Para quem está assistindo a live e ainda não atua na área, para que vocês possam entender, o perito, o psicólogo judicial, no caso de Thaí, ela é uma funcionária do Tribunal de Justiça que o juiz nomeia ela para fazer essa perícia. Mas isso não impede do cliente, juntamente com o advogado, contrate um assistente técnico de forma particular, que também é um psicólogo, que vai colaborar até, eu acho, na feitura dos quesitos, né? Para que ele possa entender como funciona, justamente para não fazer essas perguntas que não têm resposta, que eu acho que não tem resposta. Mas além dessa atuação, que a maior parte, eu tenho certeza, na área de guarda, quais são as outras demandas judiciais, as outras ações que necessitam também de um psicólogo Olha, jurídico, né? qualquer ação que envolva a família já envolve a possibilidade de atuação. Então, eu já atuei em ações, por exemplo, de partilha de bens, disputa de partilha, de herança, por exemplo, né, para poder. Isso muito na parte da mediação também. Mas ações de adoção, ações de habilitação para adoção, as ações de situação de risco, maus tratos, destituição do poder familiar, a gente atua. As ações de ato infracional, também é muito comum serem pedidos estudos. Ações criminais, por exemplo, quando saiu a determinação, acho que do STF, me perdoem porque eu não vou lembrar exatamente quem foi, que gestantes e mães com filhos até 12 anos poderiam cumprir a pena domiciliar. Né? Quando saiu logo isso, choveu de pedidos
Os advogados pediam que fossem feitas as perícias, as avaliações, né, para averiguar realmente se essas mães elas tinham vínculo com essas crianças. Então, as ações criminais nesse sentido também requerem bastante. Ações de abuso sexual, alienação parental, são diversas, assim. Eu acho que não tem nenhuma interdição. Então, assim, a gente Isso. recebe demais É, para avaliar o vínculo do interditando com o pretenso curador, para avaliar a capacidade mesmo do interditando, a capacidade civil, né, a capacidade de tomar as decisões da vida civil, tomar a decisão apoiada, violência no geral, violência doméstica, violência contra o idoso, violência contra a criança, são diversas. Na prática, assim, no dia a dia, quando eu converso com vários amigos que eu tenho que atuam também nessa área, uma das áreas que a gente ainda não consegue resolver o litígio é a questão da alienação parental. Eu acho, na questão prática, a gente vê muitas das vezes que ali há uma alienação parental, né, no processo, nas mensagens, no que a mãe fala para o filho contra o pai, o que o pai fala com o filho contra a mãe. Mas a gente não consegue ainda fazer com que isso possa ser obstado, para que isso pare, principalmente nos processos de família. Como seria nesse caso específico da alienação, que é uma dúvida muito grande minha e de vários advogados, eu tenho certeza, que poderia um psicólogo jurídico atuar para tentar minorar ou diminuir essas contradições em relação a pai e filhos? A questão da alienação parental, quando eu falo de alienação parental, é importante sempre a gente contextualizar. A alienação parental, ela surge com um psiquiatra americano, né, que tem uma pegada muito, como é que eu posso dizer, machista, muito patriarcal, e ele fala explicitamente que as mães tentariam afastar os filhos dos pais. Então, é assim que surge a ideia da alienação parental. E essa ideia ela é comprada por alguns outros países. Aqui o Brasil, a gente abraçou completamente o que era a síndrome da alienação parental. Nunca foi considerada de fato uma síndrome, nunca figurou nos manuais diagnósticos. Na Europa, poucos países têm uma lei regulamentada como a gente tem aqui. E aí a gente tem que entender que a alienação parental, como é colocada na lei, ela é um conceito mais jurídico do que psicológico, embora a lei cite que é importante que o psicólogo faça a avaliação e que identifique se ocorre ou não alienação parental. O que eu sempre questiono é porque grande parte dos atos da alienação parental, se ocorressem na constância da união, não seriam considerados alienação parental. Então, por Isso. exemplo, se eu falo assim, para meu filho, você é ruim em matemática porque seu pai também é ruim em matemática, você puxou a ele. Isso é tranquilo. Você é ruim na cozinha, ou então você tem o gênio ruim da família da sua mãe. Isso é tolerável. A sociedade tolera muito bem. Se isso é falado fora do contexto da união, após uma separação, um divórcio, aí já é um ponto que é levantado como possível de indicar uma alienação parental. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque culturalmente, muitos atos são normalizados. E aí, quando a gente vai para uma ação judicial, para um divórcio, isso é exaltado, é colocado de uma forma muito majorada, né? Uma outra questão é que não se tem uma precisão para identificar o que seria ou não seria alienação parental. Então, por exemplo, eu atuei num caso certa vez que o pai dormia com a filha na cama depois da separação e aí depois ele arrumou uma namorada, estabeleceu um novo relacionamento e transferiu a menina para o quarto ao lado e a namorada dormia com ele no quarto. E a menina começou a se negar a ir para casa do pai. E ele entrou com uma ação alegando alienação parental porque dizia que a mãe da criança estava com ciúme da nova namorada dele. E aparentemente, olhando de fora, isso fazia algum sentido. Mas durante a avaliação, deu-se a perceber que o próprio comportamento dele
de modificar totalmente a sua ação, a menina já não dormia com ele, quando eles iam sair para passear, a namorada sempre estava junto, então a menina tinha ciúme da namorada do pai, Entendi. né? O próprio comportamento dele levava a que a menina se afastasse. Então, assim, não existe, muitas vezes, um rigor nessa identificação. E aí, depois que a ação já está na justiça, o conflito aí vai crescer. Porque aí a mãe vai tender a se defender de forma também a atacar, né? Porque foi atacada gratuitamente, em tese. Então, isso é uma bola de neve, isso cresce muito. Então, assim, é importante que vocês, advogados, olhem com muito cuidado para as demandas que os pais e as mães chegam alegando ser alienação parental. Porque muitas vezes é a forma mais fácil da justiça reconhecer uma insatisfação da pessoa, mas É, não necessariamente está a serviço da proteção da criança. entendi. E é uma última pergunta que a gente está chegando já para os 15 minutos finais. Eu queria que você dissesse, e já nessa explicação, já explicasse como vai ser o seu workshop para os advogados que estão assistindo, para os que eles vão ver. Qual é essa diferença entre o estudo psicológico e a perícia psicológica, e como é que isso pode ser explicado para o advogado para facilitar a atuação dele? Essa diferença não é uma diferença muito objetiva, tá? Mas geralmente o estudo psicológico ele é mais amplo, ele comporta todas as dimensões relacionais que a criança ou aquela pessoa que é o foco do processo tem, né? A perícia ela é localizada, a perícia ela versa sobre um ponto específico, sobre uma pessoa em específico, sobre um acontecimento em específico, né? No dia a dia, perícia é tudo que o juiz solicita, porque o Código Civil diz isso, É, né? Que é. a perícia é esse saber da outra profissão para auxiliar na tomada de decisões. Mas existe aí uma diferença que é sutil, mas que na prática faz um efeito muito grande, porque a maioria das ações de guarda, por exemplo, iniciais, né, o primeiro estudo que é pedido, é realmente pedido um estudo geral do caso, porque o juiz só tem ali o argumento de cada parte. Então, é importante conhecer esse contexto como um todo. Quando é uma ação, mas já repetitiva, é importante que tenham quesitos, porque, veja, eu como perita judicial, servidora do tribunal, eu só atuo nas demandas de justiça gratuita. Isso, Todos os processos de justiça paga, o juiz nomeia um perito externo, né? isso. No caso, eu sou perito interna, ele nomeia um perito externo. Então, quando se nomeia, o ideal é que todos os processos tivessem quesitos, porque isso localizava para que o juiz quer saber. Eu até fiz um post também essa semana, acho que semana passada, que dizia assim, o laudo psicológico não acrescentou em nada. Porque de vez em quando a gente ouve um advogado, às vezes até um juiz dizer, o laudo não me disse nada. Mas aí a gente questiona, o que é que ele queria que dissesse? Né? Porque muitas vezes se espera que o laudo psicológico diga, a criança tem que ficar com o pai ou com a mãe. É, E a gente não pode dizer isso, porque isso não é o papel, esse papel é do operador do direito, né, do juiz, dizer se é quem deve ficar, qual tipo de guarda, qual tipo de regime. É claro que se houver um acordo, se houver uma tendência a uma linha única de pensamento de ambas as partes, é possível que a gente faça assim uma sugestão. Mas a ideia do laudo psicológico, o fundamento dele não é sugerir regimes de guarda, nem sugerir com quem deve ficar a criança, né? É realmente trazer, desnudar os aspectos emocionais que estão ali por trás desses conflitos que aparentemente são materiais ou são de honra, enfim. Então, o papel do laudo, ele é trazer a subjetividade, esse sofrimento. Tem um autor que eu gosto muito, que ele fala, Krug, o nome dele. Ele fala que os direitos da criança nem sempre atendem às suas necessidades. E isso é muito sutil a gente perceber que muitas vezes ver o outro genitor de 15 em 15 dias é um direito, mas não atende à sua necessidade. A sua necessidade, se a relação for uma relação saudável, é ter uma aproximação muito maior. Se a relação não for saudável, tem que se trabalhar essa relação e não se empurrar obrigatoriamente uma criança de 15 em 15 dias para a casa de um estranho.
É, Inclusive, esse regime de 15 em 15 dias é uma convenção, isso não existe em nenhuma lei, isso. essa ideia, né? É uma convenção, e é uma convenção para as relações entre pais e filhos, É, né? Porque em 15 dias, qual é a intimidade que a gente cria? Qual é a vontade que você tem de estar com essa pessoa? Né? Então, muitas vezes, essa garantia do direito não garante a necessidade. Então, é. quando se insere na justiça, justamente tentando trazer à baila mais a necessidade real, os sentimentos das pessoas, do que puramente os direitos, né? Entendi. E eu queria que você falasse também um pouco do workshop para os colegas advogados que estão assistindo a live, se inscreverem. Eu já disse no início, já me inscrevi e estou ansioso para participar e aprender cada vez mais. Mas eu quero que você explique também aos outros advogados para que eles se sintam um convite mesmo para eles. Que maravilha. Eu quero realmente convidar todos os operadores de direito, né? Advogados, advogadas, defensor, promotor, juiz, todos os atores da área jurídica, porque o que eu vejo na minha prática, Diogo, é que é muito pouco conhecida a atuação da psicologia jurídica e muito localizada nessa questão do laudo. Quando se pensa em psicologia jurídica, se pensa especificamente na feitura do laudo. É, Mas muitas vezes sequer é compreendida a função do laudo. Então, é uma área que pode colaborar bastante nas relações, bastante na área jurídica, mas é subutilizada por simples falta de conhecimento. Né? Então, o convite, o workshop de psicologia jurídica para operadores do direito, é um convite às pessoas da área jurídica a conhecerem mais sobre a psicologia e poderem utilizar esse auxílio, esse saber, na melhor resolução das suas ações. Né? Tanto em relação a formas de pedir o laudo, aos quesitos, a conhecer as possibilidades da psicologia jurídica, né? E ter essa atuação conjunta. Eu acho que é um campo que tem muito a crescer, tem muito a desenvolver. Agora, em dezembro, vai sair um livro, Intervenções Criativas em Psicoterapia de Casal, e eu tenho um capítulo justamente falando sobre gestão de separação e divórcio. Né? E é uma área assim que a psicologia e o direito precisam andar de mãos dadas, porque nem a psicologia dá conta sozinha, porque a é, gente não oficializa e não define as questões práticas do divórcio, e nem o direito pode caminhar sozinho, porque senão essas necessidades reais das pessoas vão ficando para trás. Né? é. Então, fica com todos. Muito bom. Então, pessoal, eu vou relembrar mais uma vez que Thay vai estar no nosso primeiro módulo, falando também para os mentorados que estão no curso, que acontece no primeiro sábado de novembro, e vai ser uma imersão durante todos os sábados, cada sábado com um foco diferente. Lembrando que nós não vamos ter um curso tradicional, de explicar como se fazer uma ação. Eu até tenho cursos online de se explicar como se fazer uma ação, mas essa mentoria é algo diferente. É aprender o que você não vê normalmente nos livros e o que você não vê normalmente na faculdade, para que você possa aprender a experiência de alguém. Então, se vocês olharem os tópicos, não tem como se faz uma peça, como se faz isso, mas sim uma experiência mesmo de comportamento, de antes mesmo de atender um cliente, quando atender um cliente, como se comportar na audiência, como trazer os limites entre cliente e advogado, que isso eu também, eu que advogo muito na área de família, eu tomava susto, porque a gente muitas das vezes no início se envolve com aquele cliente e não consegue colocar um limite, né, de horários comerciais e de momentos oportunos para falar, que eu só aprendi isso nessa prática de 18 anos, e é esse o objetivo dessa mentoria. E aí, pensando na pouca interação que é vista na prática entre psicologia e direito, é que eu convidei Thay para fazer, no primeiro momento do primeiro módulo, uma conversa, um bate-papo, colocar a experiência dela, como ela está colocando hoje, de forma clara e expressiva para os alunos. Então, fica o convite aí para o workshop, que vai acontecer agora sábado, de 9 às 12, né? E também, para quem tiver interesse,
na mentoria, que também o meu link para mais detalhes está na bio. Acho que o seu também, não é? Está na bio, o do seu workshop. E eu vi que teve várias perguntas, algumas perguntas aqui. Não vai dar tempo de responder, mas fiquem à vontade de mandar essas perguntas para o meu direct. Eu percebi que muitas perguntas eram mais para psicologia também, se Thais não se incomodar, que possa também mandar para ela. E gostei muito dessa live, achei que vai ser muito produtiva, vou postar ela para que outras pessoas vejam. E só agradecer é, a sua participação nessa noite. Aí eu que agradeço, Diogo. E eu confesso para você que a sua mentoria me fez levantar a vontade de voltar. Porque eu cheguei a cursar direito até a metade, né? E É, aí, depois de já trabalhando no tribunal, o direito é uma área que me encanta muito. E esse casamento do direito com a psicologia, para mim, é perfeito. E aí eu cheguei a cursar até o quinto semestre, e aí foi quando eu fui ter meu filho, parei, e outras coisas, a vida vai atropelando a gente, né? claro. Outras coisas chegaram e eu não voltei. Mas a sua mentoria me fez relembrar assim, esse desejo de concluir o curso, porque o início é muito difícil. E começar bebendo da experiência de um profissional como você é assim, melzinho na chupeta, como chamam, né? E você, olha, se você é apaixonada pelo direito, eu sei que você tem um tempo super corrido, né? Tem filhos, tem marido, tem a profissão. A Universidade Tiradentes, eu fiz parte do projeto da Universidade Tiradentes, que foi aprovado, um dos primeiros cursos EAD de Direito do Brasil, já com a nota 5 no MEC. E as pessoas que não têm tempo é uma ótima opção, que você pode fazer o seu horário, assistir suas aulas no seu tempo, eu tenho certeza que vai agregar, né, a sua pressão. Então, fica o convite também, volte, termine seu curso de Direito, e eu tenho certeza que você vai trazer muito conhecimento da psicologia para o Direito. Vou deixar anotado aqui. Obrigada Tá pela joia. informação. Tá bom, então. Obrigado a todo Sucesso. mundo que está presente, obrigado à audiência aí. Aqueles que não puderam assistir, eu vou gravar a live e postar no meu Instagram e depois compartilhar. Tá bom? Mandem as perguntas que a gente Obrigada. não Tchau, respondeu. tchau. Tchau, tchau.